Eu voltei. Viram por que eu não entro mais no Facebook? A minha internet não caiu. Eu fui derrubado. Depois que eu não entro mais no Facebook. Então, difícil. Deixa eu só compartilhar no outro canal aqui. Não vou ficar muito tempo também. Só para terminar aqui, esperar as pessoas entrar. É por isso que eu não entro nessa porra de Facebook quase mais. Ai, deixa eu compartilhar aqui. Aí eu vou falar do negócio do Pedro Simão aqui, que foi muito legal. Peraí, só um pouquinho. Tá. Vamos compartilhar aqui. Vamos compartilhar de novo aqui. Vou esperar bem rapidinho o pessoal entrar. Uma das coisas muito legais quando eu estive na casa do senador Pedro Simão, que ele me disse numa gravação que eu fiz com ele, é que a melhor forma de um estadista governar, se não tiver apoio dos políticos, é o povo na rua. As reformas estruturantes e importantes, tendo apoio do povo brasileiro, o povo entenda isso. O Bolsonaro, o mais difícil ele fez, que era se eleger, convenceu 55, a esmagadora maioria do povo, a grande maioria do povo brasileiro a votar nele. Então já tinha uma quantidade X de deputados. Então, assim, ele pode perder um projeto, 2, 3, governa com o povo. Ah, isso não funciona, então vamos desistir. Então vamos desistir. Ah, se não adianta, vamos desistir. Ah, não tem que ser do jeito antigo, então vamos desistir. Então, tem gente que não entende. Então, a música gaúcha que eu estava vendo, você dizer, tem gente que não entende. Tem gente que não entende, não adianta. Quer dizer, as velhas práticas, para mudar, vão enfrentar resistência. Seria natural que no início do governo Bolsonaro ele perdesse algumas votações, que a gente não conseguisse fazer algumas reformas, mas eu prefiro isso do que se alinhar com a velha política. Porque isso aí o PT fazer não faz diferença, o Lula, a Dilma aí não faz diferença. Então, isso é um recado para o partido do Bolsonaro, para os deputados que se elegeram lá. Bolsonaro já tinha avisado que não ia. É claro que nos bastidores sabe que um determinado nível pesa, mas que não ia interferir na eleição da Câmara e, de certa forma, na eleição do Senado, para também não arrumar grandes problemas. Mas, se eu for para se alinhar com todas essas coisas, então, por exemplo, assim, os deputados que foram à China hoje, que o Olavo de Carvalho chamou de traidores da pátria e de semi-analfabetos, eu acho que ele foi educado, se fosse comigo era muito pior, eu já vinha falando, quando eu vi a notícia, eu falei, o que um grupo de deputados de direita vai na primeira viagem para a China? Deixa para ir depois, gente! Vamos, porque não tem inteligência. É um bando de mentecapto. Não tem. Não, vai pegar mal pra gente. Essa é a nossa primeira viagem. A gente derrotou uma esquerda cujo qual o vice-presidente que foi para o segundo turno era do Partido Comunista, que é a Manuela Dávila. E a primeira viagem que nós vamos fazer é para a China comunista. Puta que pariu! Cadê a inteligência desses zumbis? E aí eles vão tentar se explicar, não, porque é importante, porque a China pode comprar o que quiser, é fora de contexto, e lá, gente, deixa para ir depois. O que vocês iam pensar se a primeira viagem do Bolsonaro fosse para a China? Porra, é pular da montanha. Não, vai para os Estados Unidos, vai para Israel, vai para a Argentina, vai para os países que se alinham ideologicamente. Não importa se o projeto da China é importante, e a gente sabe que não é. Eles foram fazer turismo naquela porra daquele país, porque estão com as despesas pagas, e foram, o que é pior, em nome do Brasil. Vocês não representam o povo brasileiro. Podem representar meia dúzia de zumbis, mas a esmagadora maioria do povo brasileiro está revoltado com vocês hoje. Pode gravar o vídeo que quiser, se explicar, vai gravar vídeo nos quintos dos infernos. Então, tá errado, falta inteligência. Talvez eu esteja errado, talvez você esteja errado, talvez o Olavo de Carvalho esteja errado, talvez todo mundo esteja errado e esses zumbis aí da direita estejam certos. Porra, nós batemos o cacete na Glaze, porque foi ali na Venezuela, porque o PT estava sempre em Cuba, e agora os deputados de direita vão fazer uma visita na China antes de assumirem o mandato. Tá? Não é apenas errado, é uma falta de inteligência.
Que isso sirva. O povo está cobrando, nós estamos de olho, eu vou vir aqui descer o cacete, não importa em quem seja. E não me vem que esse papo não vai dar uma chance. Eu já detonei o astronauta Marcos Pontes pela frase idiotada dele, aí depois eu não, você pegou, eu estou me desinscrevendo do seu canal. Vai se inscrever no canal do presidiário Lula. Eu não quero zumbi nos meus canais sociais. Só foi muito salvar com o Marcos Pontes, né? Porque ele falou uma besteira lá, entendeu? Não entende nada, vezes nada de nada. E eu prefiro nem falar outras coisas, porque daí o bicho pega. Lá eu fiz um hangout falando isso, lá de 3 horas. Já falei que eu estou de saco cheio desse papo furado do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Ninguém aguenta mais isso. Entendeu? Estou aqui agora falando desse tempo, porque a gente precisa de gente inteligente da direita. Não é possível que a gente pense que nós vamos inaugurar um novo país, uma nova era, com esse tipo de gente fazendo essas coisas que esses zumbis da esquerda faziam. Aí puta que pariu. Não é possível, né? Eu não sou candidato a porra nenhuma, não sou filiado a partido nenhum, não quero saber, ninguém precisa me escutar. Escuta quiser, e se quiser ficar pensando o contrário, sai do meu canal e vá lá pro canal desses idiotados. E daí, daqui 2 anos, não adianta ficar chorando. Porra, foi uma merda, né? Agora tirou a esquerda, agora aí não fica reclamando. Porque nem o Bolsonaro vai conseguir mudar o Brasil. O Bolsonaro conseguir mudar o Brasil, mais do que Rodrigo Maia, apoio do Congresso e do Senado, ele precisa que os seus eleitores cobrem duramente dos candidatos, primeiro dos seus candidatos a deputado e dos seus candidatos ao Senado, para que essa gente tenha medo. Opa, peraí. Os nossos eleitores não estão gostando. A gente precisa primeiro cobrar, nós temos que ter vergonha na cara. A gente tem que cobrar primeiro dos candidatos que se alinharam com a direita. Aí depois nós vamos bater na esquerda. Para que daí esse pessoal esteja... Ou você acha que nos bastidores o Bolsonaro está... O que você acha que o Bolsonaro pensa dessa viagem à China? Ele não vai falar publicamente. Ele deve estar batendo a cabeça na parede. Por que esses filhos da puta vão para a porra da China? Eu estou aqui encontrando com o premier de Israel, trocando mensagem do WhatsApp com o Trump, a conseguir agora reverter a imagem do país na Itália, nesse caso um vexatório envolvendo o Cesare Battisti, né? Estou recebendo aqui o Manuel Macri aqui da Argentina, eu estou me alinhando com o pessoal de direita e os meus parlamentares do meu partido me apunhalam pelas costas indo fazer turismo na porra da China, um país comunista. Pode ter certeza que nos bastidores ele está metendo a cabeça na parede. É claro que está. Então, né, eu acho que a gente precisa reverberar isso aí, que esse pessoal precisa se enxergar, entendeu? O Frota vai pôr vai fazer uma sessão pornô na puta que pariu. Fazer uma sessão pornô, aí defender gente na China, na puta que pariu. Agora afinal de contas, agora tá eleito, né? Agora eu tô eleito, dane-se, agora a China é legal. Agora eu me elegi. Eu também quero ir pra China. Não tem uma passagemzinha. Eu não conheço o Pequim. Eu gosto daqueles filmes de artes marciais chinesas, né? Bruce Lee, meu filho é fã do Bruce Lee. Não sobrou uma passagemzinha para dar um pulo na China lá, não? Ainda mais se tiver hotel 5 estrelas, tudo pago, a gente vamos. A gente é capitalista, mas uma boquinha grátis na China, a gente se rende às benesses comunistas. Até procurar o caminhão de onde vocês caíram. Procurar o caminhão de onde vocês caíram. Entendeu? Então, nós estamos aí, gente. A impressão que eu tenho é que as pessoas de bem no Brasil é só Jesus na causa. Eu não passei a dizer, a falar em Bíblia. Deixa eu só fechar uma página aqui. Eu não passei a falar agora em Bíblia, tá? Brasil acima de todos, Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu não passei a falar isso para ganhar voto em eleição. Não consegui, com esse negócio de falar em Jesus aí, tá dando voto, rapaz. Na próxima campanha, Fox, eu acho que nós vamos a se candidatar. Alcione Jacomete para mudar o mundo, Jesus para mudar a humanidade. Esse é um bom slogan. Alcione Jacomete para mudar o Brasil e Jesus para mudar a humanidade. A gente se elege aí, consegue uns 10 mil idiotados aí que votam na gente.
com o slogan desse aí, 10 mil aqui em Curitiba para vereador se elege, né? Aí pronto. Porque a próxima eleição para o vereador, né? Prefeito, acho que a gente ainda não conseguimos. Prefeito deve ser o Francisquini, aqui em Curitiba. Então, então o pessoal começou, mas eu penso que as pessoas de bem é só Jesus na causa, só Deus mesmo, né? Você tem que combater a esquerda e ainda tem que combater parte da direita. Agora você imagina o seguinte, vamos mudar o cenário, Brasil. Fernando Haddad se elege presidente da República. Manuela vice. Daí escolhe lá o Cesare Battisti para ministro das Relações Exteriores, o Dirceu para algum meio, e bota todos esses terroristas aí para algum. O Boulos para. O Boulos a ser escolhido para o ministro da Agricultura. Coitado dos fazendeiros e dos pequenos, médios e grandes aí do setor do agronegócio. O PT ganha a eleição. Aí reúne ali, 10 deputados do PT, mais 2 ou 3 senadores, eles montam um grupo e vão visitar quem? O Maduro? Não, vão visitar o Donald Trump. Você acha mesmo, Fox? Deixa eu mostrar aqui para quem não conhece, vão achar que eu estou desequilibrado, estou no manicômio. Fox, Urso Nióbio, meu assessor especial aqui estratégico. Para mim não ficar louco, eu só falando com o Fox, que ele é mais inteligente que a boa parte desses políticos da direita. Fica aqui, que assim você fica com a face angelical. Aí o PT se elege na presidência e um grupo de parlamentares de esquerda resolve aceitar um convite do Donald Trump, com tudo pago, de uma empresa americana, não necessariamente, mas o convite veio também do governo chinês, em parceria com a empresa, e vai fazer um grupo de deputados de esquerda, do PCdoB, do PSOL, João Willis, o Freixo, esse pessoal todo, eles vão visitar uma agência especializada em tecnologia americana para trazer para o Brasil. Isso aí, a esquerda jamais se exporia a essa sandice. Porque eu cheguei à conclusão que eles são mais inteligentes que todos esses manés ridículos, idiotados, mentecaptos, desacerebrados que estão na China agora. Mas consegue pensar, Brasil? Salvo os idiotados de direita que estão aí no canal. Vocês conseguem pensar? Vocês conseguem imaginar o PT ganhando a eleição do Brasil e um grupo de deputados esquerdistas do PSOL, PCdoB, PT e PDT, esses partidos de esquerda, montando um grupinho de deputados e senadores para ir visitar uma empresa de tecnologia de direita nos Estados Unidos e ainda veja bem, ou em Israel? Vocês conseguem imaginar? Israel ainda é pior, né? Porque é o extremo oposto, né? A China é o país que mais matou gente na história do século XX, até hoje, envolvendo o sistema, um dos que mais matou também, junto com a União Soviética, o que eles causaram de tragédia financiando ditaduras, Tibete e tudo, a gente sabe dessas histórias. Então, vocês conseguem imaginar isso? Ninguém consegue. Então, não estou dizendo que o Brasil não tem que fazer comércio com a China e tudo mais. O que eu quero dizer é que não me importa se a China compra $1 trilhão. Então, é 1 trilhão. Não, mas porque tem gente que responde assim para ele, não, mas o nosso mercado global com a China, eles vão deixar de comprar boi. Eu quero que o boi vá para puta que pariu. Então, quer dizer que o nosso preço da verdade e da consciência é a porra do boi. É uma vaquinha. Quantas vacas? Quantos bois vale a verdade? Hein? Quantas vacas vale a tua consciência, idiotado? O pessoal me manda, não, veja bem, Alcione, é importante a gente ir para a China, porque a China compra boi, compra não sei o quê. E aí, galinha? Quantas galinhas vale você? Você vale quantas galinhas? 5 mil galinhas? Gente, como é que nós vamos construir um Brasil respeitado no mundo se o preço da troca da verdade é que nem a história de Jerusalém me mandaram muito isso, né? Não, mas veja bem, é melhor a gente não provocar os árabes, porque os árabes compram muito. Olha os árabes por mim que ficam comendo areia. O que é certo é certo. O preço da verdade, nada mais, nada menos que a verdade. Jerusalém é judaica? Então a capital é em Jerusalém. Acabou a conversa. Não, mas veja bem aonde. Não tem veja bem, gente. O problema das pessoas que se alinham com o veja bem é justamente isso. Porque aí depende, não, veja bem. A verdade, Jerusalém tem laço com os árabes há milhares de anos. É uma situação da Palestina. Bem, mas está pegando a partir de quando? A partir da votação da ONU? E o anterior? Qual era a resolução das Nações Unidas?
parte de uma Palestina, de uma Jerusalém árabe e uma judaica. O que os árabes fizeram 24 horas depois da sanção da criação do Estado de Israel? Atacaram a porra de Israel. Quem é que rompeu o acordo? Foram os judeus? E aí vocês querem dizer para mim, então, não, mas veja bem, é melhor o Brasil não transferir a embaixada para Jerusalém, que os árabes vão deixar de comprar boi. Ué, então vão comprar boi na Suíça? Tem boi na Suíça? A verdade é a verdade. Uma nação só se impõe. Nós podemos até sofrer agora, deixar de vender boi, galinha, porco, arroz, milho, mas daqui a 10 anos, sabe? Não é nem 10, daqui a 5 anos, sabe como é que o Brasil será conhecido no contexto global e internacional? Nós seremos respeitados. Olha, com o Brasil, não adianta. O que é certo, é certo. Se eles tiverem que perder economicamente para defender o lado certo, eles vão perder. E aí as nações vão entender que não adianta tentar barganhar dinheiro conosco em troca do nosso voto, ainda que não seja correto. É uma escolha que nós precisamos fazer enquanto pessoas. Isso não é só uma nação que escolhe, que a gente faz, enquanto nação faz essas escolhas. Nós fazemos essas escolhas enquanto pais, enquanto filhos, enquanto seres humanos, enquanto empregados, enquanto empresários. Quantas vezes nós não nos alinhamos por interesse em detrimento da verdade? Aí depende. São umas escolhas que nós fazemos que moldam o nosso caráter, os nossos valores, quem nós somos. Não apenas do ponto de vista pessoal, quem nós somos do ponto de vista humano, enquanto nação e como nós somos e queremos ser respeitados no exterior. E eu vejo que parte das pessoas nem de longe consegue compreender isso. Não, é melhor que a capital, o Brasil não transfira a embaixada para Jerusalém, deixa lá em Tel Aviv, porque os árabes vão deixar de comprar boi. Não, é melhor a gente não afrontar a China, porque os chineses estão gastando muito no Brasil. Ora, vamos fazer comércio com a Venezuela? Então, qual o problema? Eles também precisam comprar um monte de coisa. Ué, vamos fazer. Então, tá liberado. Mas não era isso que o PT fazia, pelo amor de Deus! Então, por que nós estamos criticando o Lula nas alianças com a África? Com a Líbia, com Gaddafi, com a Coreia do Norte, dando refinaria para a Bolívia, financiando o porto em Cuba. É por isso que a gente disse não a esse modelo de governo que estava aí. É por isso. Então, assim, eu tenho visto que serão 4 anos duríssimos do ponto de vista de inteligência. Eu acho que o Bolsonaro está lascado, é a minha impressão. Desses parlamentares que foram eleitos passando por direita, o Bolsonaro está lá, grande parte está lascado. Ele será traído, já está sendo. E eu acho que a equipe mais próxima tem ciência disso, mas deve agir com extrema rapidez e desfrenestar do partido, mas tomar todas as providências. Vocês lembram as brigas do WhatsApp? Que coisa pavorosa. 3, 4 dias depois da eleição, tinha deputado, não, porque eu vou ser líder do partido, não, porque eu quero, não, porque eu fui uma votada, não, porque eu fui, porque ninguém estava nem aí com o povo brasileiro. Dele-se todo mundo. É só o poder. Eu quero ser o partido porque eu tinha uma voz. Não, mas quem vai ser sou eu. Não, mas porque eu que fui senador. Não, porque eu não falei. Eu que vou ser o líder. Não, mas eu repreendo você. É o que repreendo, pois eu te repreendo 2 vezes. Não, eu disse que isso é para ser bando de louco. Para ser um monte de criança crescida. Até o filho vazou mensagem de WhatsApp do pessoal se matando. Mas peraí, nós votamos nisso. Eu estou impressionado. Não, o senhor não fala só não, rapaz, que você vai desanimar as pessoas. Desanimar? Eu preciso desanimar alguém que tem mais de 2 neurônios, está vendo? A esquerda e o PT era uma gente completamente louca. Petismo é doença grave. Socialismo, marxismo e petismo não é um sistema político, é um sistema de crença ideológica, um sistema religioso. A Gleisi está aí. Tá aí. Os artistas estão aí, eles continuam falando Lula livre. Né? E eu tenho dito aqui que eu não vou ser agente propagador de informação da esquerda. Eu estou vindo aqui para falar da direita.
A contextualização que eu preciso usar é que eu cito a esquerda. Meu problema hoje não é com a esquerda, é com a direita. Tá? Eu não vou, porque a menina lá teve a obra lá, eu tô pelada na rua, botou um monte de barata. Você que tá. Vou dizer uma coisa, você que tá. Eu tenho feito postagem nesse sentido, mas não mostrando isso. Grande parte das pessoas se tornaram em agentes, em trabalhadores gratuitos da esquerda. A esquerda adora quando vocês, ainda que seja para replicar, fica divulgando essas notícias. Então, meu problema agora é com a direita. Nós somos de gente sensata, de gente que tem certeza do projeto político que está aí, da importância da missão, porque eu vou dizer uma coisa, o Ciro Gomes é candidato daqui a 4 anos à presidência. Deve ser o nome mais forte que nós deveríamos enfrentar da esquerda no Brasil se nada mudar. É uma pessoa inteligentíssima, apesar de eu discordar, achar ele um hipócrita, um picareta, mas ele é diferente, por exemplo, do Fernando Haddad. O Fernando Haddad é o Zé Bobão. O Ciro é um cara inteligente. Tanto que o Ciro percebeu, desceu o cacete na Haddad. Né? A Gleisi é maluca. Assim, né? Não tem cultura, não tem intelectualidade. O Fernando Haddad não tem. O Ciro é um cara que tem conhecimento. Basta você ver. Eu não concordo com nada que ele fale, mas é um cara articulado. Por exemplo, agora ele veio denunciar a esquerda, dizer que o PT o Lula deu 300 milhões para o Unício Oliveira, que deu uma dinheiro não sei para quem que o PT roubou. Fez, por que o Ciro? Porque o Ciro levou um pé na bunda da esquerda e agora ele está bravinho, como aquela criança que pega a bola e vai embora, então agora ele resolveu denunciar a esquerda. Mas se ele tivesse sido escolhido pelo Lula, aí ele não teria denunciado nada, né, o coronel? Vai se catar também, entendeu? Achar que nós somos tudo bobo, né? Pelo menos aqui na República de Curitiba, algumas pessoas não são bobas, e em alguns outros lugares do Brasil também não. E tenho certeza que na sua terra tem muita gente que pensa também. Então, mas o Ciro vem aí daqui 4 anos. Daqui 4 anos vem o João Dória. Muito provavelmente com ela, a Mulher Maravilha, a Rainha da Galáxia, ela, a Mulher X-Men, a super youtuber, provavelmente como vice-presidente da República, dando uma rasteira no Bolsonaro. Eu não vou dizer o nome, né? Mas provavelmente a gente vai ter aí uma esculachação. Então, isso se ela ainda não resolver dar uma rasteira no candidato para ser ela, né? Então vocês vejam, o Sérgio Moro que se cuida, né? O Sérgio Moro. Você é um rapaz aí meio inocente do ponto de vista político, você se cuida aí, cara. Tem gente da direita, deputado, gente que vai queimar o teu filme para você não ser o candidato da direita daqui a 4 anos. Você pode escrever o General Mourão também. Vocês dois vão ser os primeiros a ser queimados. Pela própria direita internamente. Não precisa nem da esquerda. A própria direita. E por parte de algumas pessoas. Quem viver, verá o que eu estou falando. Por quê? Porque se você voltar 2 anos atrás, eles já batiam nessas pessoas. Em muitos casos, e até no Bolsonaro. Agora, por uma questão de interesse, ele era com o Bolsonaro. A hora que o interesse fugir, eles voltam a bater. É bem assim. Então, eu não tenho quase entrado mais no Facebook. Olha, você que me acompanha aqui, me acompanha no YouTube, no canal do Alcione Giacometti. Tá? Se inscreve lá. Nós não temos aqui a prepotência de falar a verdade, mas não nos calaremos quando tivermos que pôr o dedo na ferida, doe a quem doer. E não adianta vir com esse papo, não, mas que a gente tem. Não estamos batendo no Bolsonaro. Porque se a gente deixar esses aloprados galoparem, não, vão dar 6 meses para eles falem o Brasil. Daqui 6 meses a gente não pode fazer mais nada. Se a gente deixar esse pessoal, não, vão dar um tempinho de 6 meses para os deputados. Ora, eles se aliam com o Renan, com o Jader Barbalho, é com qualquer um por poder. E aí nós estamos tudo lascados. Não seja o bobo, não. Tá? Então, aí nós somos muito inocentes. Você veja, eu tenho acompanhado, não sempre, mas alguns vídeos, o professor Olavo de Carvalho, que talvez seja um dos grandes arquitetos dessa história aí da conscientização do brasileiro em relação ao Foro de São Paulo, à esquerda, a dar força para o Bolsonaro, indicou alguns ministros e tudo mais. Você veja, eu rapidamente, 5, 6 dias depois da eleição, eu comecei a ver um pequeno distúrbio na força, na voz do Olavo de Carvalho. Eu falei, não vai passar mais uma semana, ele vai dar detonando parte da direita. Falei para alguns amigos aqui, não, o Olavo não vai fazer isso. Já não aguenta mais. E ele está sendo bonzinho.
A vontade dele, ele já começou a emitir vídeo e vai ficar muito pior. Por quê? Porque o cara dedicou a vida, se lascou para ir vir. Porque usaram o nome do Olavo, usaram o nome do Bolsonaro, usaram o nome de Jesus, de Deus, de Bíblia, usaram qualquer coisa para se eleger. E depois, meu compromisso é que eu sou o cara. Votaram em mim, eu sou o cara. Agora dane-se todo mundo. Então, tá aí o Olavo, dizendo que se dependesse dele, muitos desses assessores que estão sendo indicados não estariam, que o Bolsonaro está cercado de falsos amigos, declaração dele hoje. Estou falando da direita. Esse é um pensador que vale a pena ser ouvido. Ele não está nem aí por interesse. É isso que a imprensa brasileira não entende. Qual a diferença de você ler o Olavo de Carvalho e ler a revista, por exemplo, Carta Capital, ou uma revista de esquerda? É que eles defendem a esquerda. O cara que tem compromisso com a verdade, não. 5 dias de governo, foi bobagem? Ele está descendo cacete no governo que ele ajudou a eleger. Mas não para punir, para corrigir a rota. Esse é um cara que vale a pena ser ouvido. Eu tenho dito que no Brasil, o único cara que eu perco meu tempo ouvindo é o Olavo de Carvalho. Tem um monte de youtuber de canal de direita aí que se transformou em divulgador de ideias esquerdistas. É porque precisa de like, inscritos, as pessoas gostam, as pessoas dão risada, né? Quando você entra batendo na esquerda, vamos bater na Gleice, vai lá, 1.000 pessoas assistir, 500, 10 mil, 50 mil, 1 milhão, não sei o quê, é tudo mantendo a esquerda no potão. Eu parei, não vejo quase, com raros, aí eu sou inscrito em meia dúzia de canais de direita no Brasil. Meia dúzia. Tenho acompanhado aí um camarada aqui que eu tenho aprendido, espero que não me decepcione, depois vocês podem avisá-lo lá, participou do Hangout comigo esses dias, o Paulo Pavese, lá de Londres, da Inglaterra, tem umas ideias muito parecidas com as minhas, também está fora do Brasil, pensa bem política, então assim, é ele mais 2 ou 3 e o Olavo que eu tenho visto aqui e acabou. Para não dizer também que eu só falo mal das pessoas e não cito mais ninguém, né? Então, tem algumas pessoas boas, mas assim, muitos canais transformaram em agentes socialistas inconscientes. São marqueteiros da esquerda. Falem mal, mas falem de mim. Vão manter a esquerda viva até a próxima eleição. E quando chegar lá, a esquerda está viva no inconsciente de todas as pessoas. E o pior, fizeram isso de graça. Nem cobraram para agir no marketing da esquerda. Então, nós precisamos ter o nosso compromisso. Tá? Fez bobagem. As redes sociais só têm um sentido do ponto de vista político. E nós não nos calemos. Se fez uma bobagem, a gente vem para a imprensa e cria um movimento. Aí os candidatos, não apenas... Porque bater na esquerda hoje é muito fácil. Bater em cachorro morto é muito fácil. Quem tem coragem de bater em quem está vivo e está fazendo bobagem? Você não tem, não? Essa é a diferença dos pensadores que a duras penas edificam uma nova sociedade e daqueles covardes que bater nos seus inimigos pode, mas bater na minha turminha não. Só eu vou ter que passar a mãozinha na cabeça. Só eu te passo a mão na cabecinha. Aí não. Então, o que eu estou falando aqui independe do Bolsonaro e da figura do general Mourão. Eles são tão vítimas quanto eu e você estamos sendo, nesse sentido. Até que eu tenha evidências, que eu e você temos evidências contrárias, e eu acredito que nós não teremos. O Bolsonaro tem se colocado aí no cumprimento, uma correção de rota aqui, outra lá, faz parte do processo político, porque quando você cria uma plataforma para administrar, se você ganhar, as suas propostas, o seu plano de governo, você não conhece exatamente os bastidores de qual é a realidade real do país que você vai administrar. Mas depois que você assume, é normal você fazer uma correção de rota aqui, porque um problema aqui, outro lá que você tem. Então, desconhecido. Agora, os parlamentares que se elegeram, fazendo aliança, elegendo pela direita, muito rapidamente fazendo aliança com gente da esquerda para poder governar, não posso aceitar, não. Aí eu prefiro que o Bolsonaro perca alguns projetos do que a gente ganhe se associando com a esquerda, porque é o que o Lula fez. Qual a diferença do Lula, da Dilma, do Temer? Eles também
para ganhar se aliaram com os outros. Ah, mas se a gente não fizer isso, nós vamos perder. Então nós iremos perder, mas não faremos aliança com o diabo. É difícil entender isso, Brasil. Ninguém disse que o Brasil ia ser corrigido em 4 anos, depois de 30 anos de esquerda no poder. Ninguém falou. Eu, desde o primeiro momento, apontei: o Bolsonaro é um governo de transição para um estágio mais elevado. Mas para vir esse estágio mais elevado, nós precisamos capacitar gente da melhor estirpe para assumir a presidência daqui a 4 anos. Nós temos aí um Sérgio Moro, que não tem experiência política, mas já se mostrou que é incorruptível. Sim, porque se ele tivesse que se corromper, ele tinha acertado dinheiro dessas empreiteiras. Tem muito mais dinheiro que qualquer pessoa no Brasil. É lógico. É só uma anta para não pensar nisso. Todas as empreiteiras se lascaram na mão dele. Os maiores grupos poderosos do Brasil se lascaram na mão dele. Então, um cara desse já provou que é incorruptível. Ameaçado de morte. Então, assim, é um cara que pode, não tem ainda a expertise política, mas tem a honradez, a dignidade e a incorruptibilidade, que são coisas que nós estamos vendo que muita gente se elegeu pela direita não tem. Então, o que nós precisamos? 4 anos para que alguém como o Sérgio Moro se capacite, não se venda, mas se prepare politicamente para, de repente, ser o futuro presidente do Brasil. Pode ser o general Mourão, que é inteligentíssimo, é preparado, não tem todo o know-how político, como vice-presidente, caso não haja reeleição, possa se preparar, de repente, para ser candidato. Pode ser um dos outros ministros. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o Bolsonaro viria, pegaria tudo desarrumado, seria muito difícil ele conseguir corrigir tudo. É um governo de transição, mas o mínimo que ele fizesse no alinhamento em relação ao Brasil e dos propósitos do que é o Brasil, já seria muito para que o próximo presidente daqui a 4 anos daí conseguisse andar mais. Mas algumas pessoas acham que o Bolsonaro assumiu ontem, não, a gente tem que fazer tudo agora, tem que melhorar, então vamos fazer aliança com o diabo, com o Renan Calheiros, com o Rodrigo Maia. Para! Não foi isso que o Bolsonaro falou. Ele disse que não teria acordo, que não se aliaria com esse pessoal. E agora nós estamos mudando discursos, o pessoal do PSL está mudando discurso? Não. Aí me desculpa, da minha parte só levarão pancadas. Depois não venho dizer que eu só dou pancada, porque ao contrário, eu fiz ontem 3 horas de hangouts que eu estava iluminado. Eu não dei uma bronca em ninguém. Mas só até surpreendeu. O tema era outro, é bem verdade, né? Na construção de um novo ser humano. Mas aqui, para falar desse tema, a gente precisa ser um pouquinho mais áspero, porque senão a gente não desperta. É isso que eu penso. Eu li aqui uma pessoa aqui, a Cida Ramos está falando, viu o vídeo de quem ontem? Eu não, de quem você está falando, Cida? É claro que a direita não vai ouvir o Olavo de Carvalho, e o Olavo sabe disso. Todos, alguns vão. O embaixador, o ministro, esse pessoal sim. É um pessoal mais preparado. Tá? Esse pessoal sim. Um pessoal mais preparado. Agora, esses deputados, esse pessoal é vaidade. A maior parte deles é vaidade própria. E aí, Marjorie Cavalari, como é que vai? Parabéns lá pro teu canal. Você também tem muito a contribuir pela direita. Eu vejo sempre lá, aqui no Facebook, claro, para ver alguns vídeos seus, muito consciente, você também não dá margem para papinha, né? Se tiver que bater na direita, bate também, é isso aí. Amanhã a Joyce entra em live e fala que avisou. Ela fez isso quando o Bolsonaro deu bronca. Ela sempre fala que avisou. Não, mas é que a Joyce ela tem uma parceria assim com o governo oculto do mundo, né? Ela sempre sabe mais que todo mundo. Aliás, é ela, Jesus e a Virgem Maria, assim. O Dalai Lama já ficou para trás. Na balofa do chão, que o povo passou o cheque em branco para ela fazer. O povo passou o cheque em branco, O meu cheque eu não passei, não, viu? E boa parte dos eleitores dela já assustaram o cheque. É bom ela ficar esperta. Fora a mídia, né, Alcione? Beatriz Romero faz questão de fazer a live. Sim, não, mas a mídia esquerdista, é o papel dela, é bater no Bolsonaro 4 anos. Mas isso a gente está preparado para saber. Eu apenas acho que os ministros do Bolsonaro têm que dar menos entrevista para a imprensa e fazer mais coletiva junto de outros ministros. É o que eu penso. Porque a gente continua, entendeu? Você dá menos entrevista, faz que nem o Bolsonaro, reúne todo mundo lá, mas junto bota uns youtubers inteligentes, de direita, dá o mesmo peso do que dá para a Globo, para a Rede Bobo, por exemplo. Ponta de flecha, Weinstein Robert, é isso.
Rita de Cássia, ela foi a primeira a assumir e o Major Olímpio enche a página deles, chamando a atenção. Depois o Bolsonaro, só depois disso, ele resolve olhar para os trilhos. Sim, sim, sim. É isso mesmo. O problema é qual será o partido, Alcione? O partido de quem? Do próximo? Olha, uma pessoa como, por exemplo, eu vejo o Sérgio Moro o futuro presidente do Brasil. Ele já deu declarações de que não é. O que vai acontecer com o Brasil é o seguinte: a primeira vaga que abrir para o Supremo Tribunal Federal, eu acho que. Acho, não é que eu acho, ele já disse isso, né? O Bolsonaro deve indicar alguém como Juiz Bretas, do Rio, para o Supremo. Será? Por que não vai indicar o Moro na primeira vaga? Porque o Moro é ministro, ele precisa contar com o Moro mais 3 anos. Mas um ano antes de acabar quando surgir a nova vaga, quando se aposentar outro ministro supremo, um ano antes de encerrar o governo Bolsonaro, o Moro terá que ter uma conversa muito difícil com o Bolsonaro e com o pessoal ali, que é aceitar ser indicado ao Supremo ou ficar e no último ano ser o candidato natural à sucessão de Bolsonaro. Essa é uma decisão dificílima que eu acho que vai se abater sobre eles daqui a 3 anos. Tá? Ah, o filho do Bolsonaro. Não, sem chance. Agora não, daqui a 8 anos. Não. O pai, depois o filho, não somos os Estados Unidos, né? Mesmo que o pai, mesmo se foi depois, né? Que o pai, o Bush pai, depois o Bush filho, mas teve uma lacuna ali entre eles. Pode até ser. Eu gosto do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, eu gosto deles. Eu só acho que essa conversa está enchendo o saco. Eles tinham que ir lá e quanto mais eles postergarem, mais a imprensa vai bater. É nesse sentido. Quanto mais a história do Queiroz, lá um dos filhos do Bolsonaro, resolve isso de uma vez para que não afete o futuro. Né? Mas acho uma pessoa como o Moro um candidato natural. Tá? O Nando Moro falou as verdades sobre o Major Olímpio, Rita de Cássia. Legal, né? O Nando também não frequenta a fila do sopão. Se ele tiver que descer. O Nando só tem assim, uma meia-culpa em relação assim, algumas coisas que ele falou da Joyce no passado. Né? Nisso eu não vi ele fazer meia-culpa ainda. Né? Ah, Mulher Maravilha, não sei o quê. Vamos ver se ele vai bater também nela no futuro. Mas o Nando é legal. Não acompanho muitos vídeos dele, mas um ou outro. Agora há pouco li uma nota do antagonista que a preferência da Polícia Federal é o Renan Calheiros. Sim, eu li isso, Beatriz Romero. A Polícia Federal vai direcionar suas investigações para não arquivar as denúncias. Ele já tem várias denúncias arquivadas pelo Supremo e tudo mais. Né? Não dá para deixar sossegado não, Marjorie Cavalari. Muitos se sentindo estrelas, Adriana de Moraes Rocha. E nós, o povo, estamos sempre lascados. Olha, as merdas que ela inventa, Marjorie, eu não vou nem te falar. Eu gravei um vídeo antes da eleição falando isso, apanhei bastante, que essa cidadã tinha que ser investigada pela Polícia Federal. Não é um negócio de hacker que foi colocado no ar, porque o hacker está preparado para amanhã fraudar as urnas. Cadê a Polícia Federal? Como é assim? Então quer dizer que eu posso vir na internet, entrevistar alguém se dizendo ser hacker, dizendo que vai fraudar a eleição no dia seguinte, e ninguém me investiga, a Polícia Federal. Se eu sei quem é, eu tenho que entregar para a Polícia Federal. Eu não quero aliança com esses loucos. Eu tô fora. Não quero, eu não quero fazer parte dessa associação de gente das trevas. Não. Pelo amor de Deus. Me deixe fora disso. Não é questão dele entrar, Beatriz, é questão da pressão do governo. Uma coisa é o que você quer. A outra é a pressão da sociedade, do momento, do governo, da situação do país. Você vai colocando 1 quilo na balança, 2 quilos, 50 quilos, a tua vontade vai para o espaço. Ele também não queria virar ministro, juiz da Lava Jato. Podia esperar, virar desembargador e para o Supremo depois, aí a pressão, uma série de coisas, o fez mudar de ideia. Não tem um partido de direita, não, Silvia Ferreira. Aliás, o Olavo de Carvalho podia fundar. Alô, professor Olavo, pelo amor de Deus, funda um partido de direita, aí o senhor é o patrono, escolhe algumas lideranças, um partido pequenininho, mas escolhe, aí monta uma junta para fazer interrogatório para aceitar afiliados. E aí cria um partido de direita, porque aqui no Brasil nós não temos capacidade de criar isso aí, não, viu? Nem o Nando, nem o Alan do Terça.
Acho que seria importante esse puxão de orelhas para terça. Eu não assisto nem o terça, nem o quarta, nem o quinta, nem o sexta, nem o sábado, nem o domingo. Não. É só de terça aí para mim. Eu sou muito amigo de um cara que fala lá, eu já falei para tu, vim com esses papos idiota pro lado dele, tu te excluo do meu canal, tu não aparece mais no meu canal. Eu sou a língua venenosa quando precisa. Só que o meu veneno vai travestido de realidade de verdade. Não, não tem papinha comigo, não. E aí, Miriam Menezes, boa noite. E aí, Patrick, boa noite. O mundo vai acabar em julho de 2019. Você já fez a sua reserva no plano espiritual, Patrick? Marli Chaves, boa noite. Terezinha Berni Kuntz, boa noite. Aliança com as trevas totalmente dispensável. Na verdade, não deveria nem ser cogitado. É isso que eu tenho falado, Odair Fonte Basso. Mayra Mourão, tô fora também. Ó, você está com sobrenome ali, não sei se você autoimpôs esse sobrenome Mourão, mas, né? Uma hora eu dou uma de louco aqui, mando uma mensagem lá pro general Mourão no celular dele lá, né? Eu não liguei mais pro general depois que ele assumiu a vice-presidência, que eu fiquei com medo de atender um sargento. Alô, quem fala? Qual é o telefone do general Mourão? Estamos mandando para tu. Baixa uma equipe aqui na minha casa, resolvi não ligar mais pro general. Uma hora eu mando uma mensagem para ver se o telefone dele é o mesmo ainda. Lenir Barros, boa noite. Roselene Souza, boa noite. Eu também falei sobre isso. A louca fala 600 milhões em maleta. Gente, eu falei isso aí também, bem lembrado, Maggiore Cavallari. Acompanha a Maggiore, lá vale a pena, lá é uma pessoa que pensa. Eu vejo as mensagens dela lá aqui no Facebook. Falou, porque vão pagar 600 milhões para uma revista botar uma matéria bomba, mas por 600 milhões eu compro todas as revistas, a Veja está falida. Pagaram R$100 para comprar a Veja, assumiram a dívida. Então, se alguém pagou 600 milhões, a pessoa não tem ideia do que são 600. Acho que a pessoa fuma um baseado, toma um litro de vodka, lá, faltam os milhões para colocar, para desse no fim, não saiu matéria porra nenhuma, e as pessoas esquecem, fica por isso mesmo. Nós temos que cobrar, escuta, cadê aquela tua denúncia que iam pagar 600? Não, mas saiu a noite toda a imprensa de esquerda, de graça, faria matéria contra o Bolsonaro, ninguém precisava pagar gente 600 milhões, é muita coisa. Eu tô com o hacker aqui que está preparado. Essas denúncias não podem ser compartilhadas, as pessoas que compartilham, se eu falar uma sandice dessa, você tem que me cobrar, o senhor já comite? Peraí, você falou aquele dia lá, como é que fica? Aí tem que denunciar para a polícia, alguém tem que investigar. Nós não vamos edificar um Brasil melhor e um país de massa crítica pensante com esse tipo de sandice, de gente louca que acredita nessas coisas. A Maia acha que o Moro vai sair fora desse barco. Quando eu falo, tem que falar assim para não ficar louco, Cida Ramos. Eu tenho que fazer umas imitações aqui. André, boa noite. A Elaine, boa noite. A Carla está ao vivo mostrando a reunião na China. Porque agora eles estão, não entra nem uma agulha. Tinha um outro deputado ali também. O cara, a gente veio trabalhar aqui na China, vocês estão batendo na gente, porra. Não, mas eu, Olavo, eu quero falar nada, só faltou chorar. Fiquei com uma pena. Vou mandar um cartaz, vou mandar uma mensagem espiritual para ele lá. Ai, se catar, o Manezildo. Pena que o povo não tem consciência. Lúcia de São Caetano. Boa noite, Lulu Ramires. Respondeu para a Lúcia de São Caetano, Lulu Ramires. O fato é que tivemos uma sorte, temos Bolsonaro, que eu falei no começo, antes tem Robert. O Bolsonaro e o Mourão, a gente teve sorte, mas nós estamos pagando o preço em alguns parlamentares que foram eleitos. Roberto Victoriano, Carla Zambelli, a feminista que se elegeu como direita, Joyce Helsman, fã de FHC e Dória, que se elegeu como ala do Bolsonaro. Ô direita idiota, concordo com você, deve ser de esquerda, não sei, mas concordo com você. Ou não, né? É um cara inteligente de direita, né? Porque é raro no Brasil, né? Mas pode ter. Não, tem, lógico, né? Digo, pode estar aqui agora. Você não vai jogar o cachorrinho Nióbio na parede, não. O Fox falou para mim que se eu jogar na parede, ele vai comunicar aos seus irmãos estelares e quando eu sair da Terra, eu vou ter problema.
Às vezes é bom. É assim, vamos lá, cabeça de porco, foi foda, Cida Ramos, Polícia Federal tem que investigar isso. É, a Major é isso, gente. Adoro escutar Alcione, Roselene Souza Alves. Eu estou impressionado, achava que o Bolsonaro é meu bobo, mas não é. Não, o Bolsonaro é muito inteligente. Opa. Ele ganhou para ele ganhar o presidente sozinho. Ele ganhou sozinho isso aí. Por isso que eu digo que quando você, na verdade, teve gente do PSL, porque você tem gente inteligente no PSL, é uma briga, uma parte idiotada, uma parte não, dizendo que a aliança com o Rodrigo Maia foi precipitada, eles se venderam muito de graça. Todo mundo sabe disso. Agora, não, foi estratégica, mentira. Foi lá, pô, foi lá que nem o rabinho abanando o rabo rapidinho. Podia ter esperado um pouco mais, aí lá na frente, última circunstância. Sabe, eu sou a favor que não fosse feito. Mas pelo menos se desse uma de mulher difícil, né? Aquela mulher, né? Sai com todo mundo, mas quando vê alguém que tá. Então, o homem, né? Sai com todo mundo. Tinha essas histórias no passado. Hoje você falar isso, né? Como é que é? Machista, feminicista, sexista. Você não pode falar essas coisas. Aí quando achava que alguém estava, dava uma de difícil, né? Então, assim, o PSL tinha que ser como uma dama, dado uma de mais difícil, né? Hoje o Rodrigo Maia desmentiu o PSL, dizendo que não fez promessa alguma lá em troca de aprovar uma proposta. Hoje, está ali no antagonista, isso é vergonhoso. Ei, Lola, boa noite. Bolsonaro realmente está perdido com esses lobos em pele de ovelha. E a internet que é na hora da boa conversa, Beatriz. Olavo de Carvalho é contra a ida na China. Não é só ele, não. Eu também, boa parte do povo brasileiro. Ela só está meio emocionada com o cargo. Acho que nem ela acredita que é presidente. Ela quem aqui? Não entendi o contexto aqui, ô Cida Ramos. A única... O Roberto Victoriano, a única coisa que eu faço com a mão esquerda é treinar tiro instintivo, tiro ao alvo. Tá bom. Olha, gente, vão ser anos difíceis, esses primeiros meses. Agora, a gente tem que brigar nesses primeiros dias. Porque eu penso diferente das pessoas. A gente tem que brigar agora, porque o que nós brigarmos agora irá moldar o caminho pelo qual os deputados, os senadores e os governadores se elegeram. Se a gente deixar para falar daqui 6 meses, aí nós perdemos, aí nós estamos lascados. Agora, em termos da presidência, eu penso um pouco diferente. Porque nós estamos falando de um projeto de nação que foi prostituído ao longo de 30 anos. Aí nós vamos precisar esperar um pouco. Isso não significa que se fizerem bobagem a gente não possa cobrar. Mas aí o buraco é mais embaixo. Agora, você como parlamentar, essas sandices que muita gente está falando, aí não, né? E a gente, né? Então, qual o problema de ir para a China? É aquilo que eu falei. Como é que você se elege detonando o sistema comunista chinês, socialista, marxista, ideológico do país que for, mas que tem a ver com isso. E a primeira viagem de um grupo de parlamentares poderosos de direita é para uma nação comunista. A idiotice não tem desculpa, ela pode se explicar, pode fazer hangout de 40 horas, pedir perdão, rezar 30 Ave Maria, é idiota. Acabou, é melhor, olha, faz o seguinte, vai para a imprensa e peça desculpa. Gente, desculpa, a gente não pensou. Vamos pedir perdão. Nós nos empolgamos, a gente não tem ainda experiência política, nós erramos. Bola para frente. O povo vai aplaudir diferente, vai ver diferente, vai dar uma outra oportunidade. Agora eu fico tentando se explicar. É isso que é pior. A pessoa faz uma burrada e fica tentando se explicar. Não, realmente, a gente não devia ter feito isso. Tá? Passou, nós somos inexperientes, a gente vem de rede social, a gente não pensou, a gente foi até com bom propósito, mas sob perspectiva equivocada. Pronto, gente, eu pergunto, tá bom, valeu, pelo menos eles reconheceram, caiu a ficha. Agora as pessoas vão ficar pro Brasil, vai para a internet, vai fazer hangout, vai gravar vídeo, vai trazer, escreve o que eu estou falando, vai fazer gráfico, não, porque a China vai investir não sei quantos milhões, vai voltar falando como comunista. Já vão ter que ficar aturando essa gente aí, não há 2 meses falando disso. Se tem que começar direito, se deixar passar, não corrige mais. É isso, Lola Contreira. Exatamente. Precisamos de um líder, o PSL está sem liderança.
escolheu o Bolsonaro agora de forma inteligente, escolheu um deputado lá, líder, eu nem sei, eu não lembro o nome do cara, do deputado de primeiro mandato. Escolhe um novato, que é o deputado major Vitor Hugo. Com certeza escolheu porque é major também, porque um pouco mais de confiança frente aos militares, é de Goiás. Eu não gosto nem de ouvir essa palavra Goiás, que eu lembro do médium pedófilo, coitado de Goiás, né? O povo de Goiás. E lembro do picareta de Alto Paraíso lá, né? O outro guru, o guru de Alto Paraíso lá, mas eu não vou falar o nome dele, né? E ali do ladinho, a Badiânia também, né? Então você tem lá 2 gurus sombrios. Agora tem um terceiro médium lá que prenderam, que também matou 4 pessoas. Ô, Goiás, tá na hora de fazer o exorcismo aí, né? Pega um pessoal e faz exorcismo na cidade aí, entendeu? Apesar que Curitiba também tem um, né? Eu já fiz um hangout com mais de 70 casos aqui de abuso sexual. Curitiba também está precisando de exorcismo, né? Estão se deleitando com esta palhaçada. Maia Mourão, é isso. Marinheiro de primeira viagem na política se achando. Maria Alice Chagas, Dona H, é isso. Beatriz Romero, deveriam pedir desculpas de lá. Vivem fazendo lives mesmo. Exatamente. Olha, a gente percebeu que o povo brasileiro não gostou. Olha, a gente quer pedir desculpa, a nossa intenção era melhor. Ou, sabe, muda. Agora vão querer ainda ficar se explicando. Tem que detonar todo mundo. Por isso que o Kim deve ir com calma. Política cheia de armadilhas. Pessoal do MBL, né? Vocês perceberam que um monte de jornalistas que está saindo dos veículos de comunicação convencionais estão montando canais no YouTube. Isso tem me preocupado. Esse pessoal idiotou o Brasil e fez parte de toda essa imprensa das trevas, grande parte dela que ficou aí no poder, está no poder há todos esses anos, idiotando o Brasil. E agora essa gente, quando começa a perder emprego, eles começam a montar canal no YouTube. Se nós continuarmos dando audiência para essas pessoas, a curvatura que poderia de uma imprensa alternativa migrar no futuro vai continuar na mão desses jornalistas que saíram da imprensa e nos manipularam durante anos. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu tenho pensado. O camarada é demitido, por mais boa intenção, vai montar e todo mundo vai acompanhar o cara. Mas a gente acompanhava na Globo, na Record, na só sempre falou merda. Agora, porque está independente, virou gênio. Então, se vendeu por dinheiro lá atrás, então não merece ser ouvido agora, com todo perdão. A não ser alguém que foi injustamente punido, etc., por falar verdades. Eu lembro a perseguição do PT ao Boris Casoy, por exemplo. Acabaram com a carreira dele. Está na RTV hoje, né? Obrigaram ele a ser demitido porque ele batia no PT, um cara desse. Mas ele não tem canal no YouTube, né? Mas um monte de gente está perdendo emprego, está vindo para a internet continuar idiotando a população brasileira. Não, o sistema de reconhecimento... É por isso que eu falo que é a falta de inteligência, né? Eles vão na China conhecer um sistema estratégico de tecnologia. Isso... Olha, eu quero dizer uma coisa. Esse tipo de pegada só pode ir uma comissão se tivesse uma elite. Olha, então tudo bem, uma comissão de deputados vai conhecer um sistema a convite da China. Então vai um diretor de polícia federal ou um delegado federal do setor de tecnologia de inteligência da Polícia Federal, alguém do Serviço Nacional de Informações, da ABIN, da Agência Brasileira de Informações, perdão, antigo SNI, alguém do gabinete, sabe? Vai uma equipe de... O que esse bando de Zé Ruela que foi para lá entende de inteligência militar? Um bando de idiotado. Eles vão fazer o que lá? Nesse tema, não conhece, que nem eu. Se eu fosse depois, eu vou fazer o que lá? Qualquer aluno do secundário chinês ia me enganar. Eu não entendo porra nenhuma daquele assunto. Por favor. Então, tem áreas estratégicas que você precisa de gente que entenda do assunto. Não, aquele cara, convidamos o delegado da Polícia Federal, que faz parte do Departamento de Inteligência, da PF, é um cientista, alguém da Agência Brasileira de Inteligência, avisamos o governo chinês, que isso faz parte da questão estratégica do Brasil.
Tem a ver com inteligência. Quem que vai contratar tecnologia chinesa de rastreamento facial para, na verdade, abrir o espaço dos aeroportos do Brasil aos serviços reservados de inteligência chinesa que vão embutir sistemas ocultos e secretos que nós não vamos ter conhecimento e vão monitorar todos os aeroportos do Brasil a partir de então, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus, uma inocência, não é inocência, é uma burrice mesmo, né? Essa China me convida para conhecer. O que eu vou pensar? Pô, alguma coisa tem. Esses caras não estão apenas preocupados em vender o sistema para mim. Tem algo nos bastidores. No caso dessas viagens, foi a convite da empresa e do governo chinês, não é o Brasil que está pagando. São eles que estão pagando, tá, Lola? E como eles não assumiram ainda, mas eles foram representando o governo brasileiro. Né? Isso é o que a Cida está falando ali, a China pagou. É claro, Beatriz, os generais a China não chamou. Por que a China não chamou o general Mourão? General Mourão, a gente gostaria que o senhor viesse aqui conhecer um sistema. Meu. O general Mourão sequer, né, se aceitasse um convite desse, ia ser com muita reflexão, não ia permitir que as despesas fossem pagas, tem mais esse detalhe. No ponto de vista estratégico, no momento certo, num contexto diferente de Brasil. Tá? Começar por aí. Não estou falando de um idiotado, né? Então, o general Mourão, fatalmente, eles não convidariam. Nós não estamos em nenhum momento aqui sequer falamos de dinheiro de pago que a gente sabe que foi a China que pagou. Não se trata disso. No caso, não precisa de autorização, Lola. Eles foram, enfim. O General Cruz. Por que não convidaram o General Cruz para conhecer lá, né? Aí o buraco é mais embaixo, né? Acho que valeu, né, gente? É um desabafo aí de todo mundo junto. Tá quente aqui. Cada vez que acaba o hangout, eu tenho que ir debaixo com um chuveiro gelado, dá um calor, sou o tempo inteiro. A pena que caiu a primeira parte, mas ficou a segunda aqui, que é onde a gente conseguiu falar mais. Compartilha aí na sua rede, se inscreva lá no meu canal. Aqui, ó. Bom, não vou dizer meu nome, tá ali, Alcione Giacometti, se inscreve lá no YouTube. Você que não se inscreveu ainda. Eu adoraria uma comitiva presidida pelo General Cruz, né? Para ir conhecer o sistema de reconhecimento facial lá. Sou católico. João de Deus, que Vossa Senhoria tinha simpatia, que eu sei que vá para o inferno. É direcionada a quem essa frase? A minha pessoa? Que denuncia esse cara antes, que fala desse pessoal antes de sair matando. Você não me conhece, cara. Opa. Você está confundindo aí, eu acho que não é de mim que você está falando, né? Vai lá no meu canal e procura lá Mensageiros do Engano. Tem 4 horas de vídeo lá há 1 ano atrás. Vai lá assistir. Aliança Sombria, Céu Negro. Vai lá assistir. São vídeos de 3 a 4 horas. Vai lá assistir todo o contexto das minhas denúncias ao longo dos meses. E tem gente aqui no meu canal que não vai me deixar mentir, não vai me deixar mentir. E as minhas lives sempre caem. Já entrei na lista negra do Facebook. Maravilhoso, estou vendo todos. Legal, Cida. Legal. Legal. Eu, na década de 90, conheci grande parte desses médiuns de cura. Em Foz do Iguaçu, Minas, São Paulo, Rio, Paraná, onde mais? Os principais deles atuavam em Goiás, São Paulo, Foz do Iguaçu, ainda na década de 90, Rio de Janeiro. Conheci muitos deles, acompanhei, fiz algumas reportagens para a televisão sobre isso.
E sempre falei exatamente disso, né? Ninguém imaginava esse nível de denúncias que nós teríamos aí do que aconteceu em Abadiânia, né? Mas quando estourou o escândalo, eu ainda de madrugada gravei um vídeo dizendo que seria o maior escândalo de abuso sexual da história do Brasil. É muito fácil você me desmentir. Você vai no dia que isso caiu público, porque uma coisa é uma pessoa vir à imprensa e falar isso e ser processado, ter que vender a casa para pagar, ou carro, empresa, e ainda ir parar na cadeia. A outra é você esperar um grupo de comunicação, tornar isso público, aí você vai dar as cacete junto, daí você está juridicamente amparado. Mas mesmo assim, ninguém sabia dessas denúncias nesse nível. Mas quando explodiu por outras situações, que não é o caso, eu disse que seria o maior escândalo. 10 minutos, 15 minutos depois que o Pedro Bial colocou na Globo, eu estava no YouTube falando isso. Dando ressonância às conferências e aos hangouts que eu já havia falado há 10 meses atrás, 8 meses atrás, 7 meses atrás. Fizemos um hangout muito legal no meu canal no YouTube. Esses dias, com uma das pessoas que foi abusada pelo médium aqui de Curitiba, desde os 14, 15 anos de idade, muita gente assistiu. O caso dele é mais antigo que o do João, né? Vale muito a pena você conhecer a história desse menino lá. Eu vou até compartilhar aqui a live aqui para quem não viu. Estou compartilhando aqui. O caso dele se tornou público no começo do ano passado, aqui em Curitiba. E eu fui também um dos primeiros e únicos no Brasil a bater duríssimo, porque o centro dito espírita fica no bairro do lado meu, aqui no Santa Cândida. E eu tinha amigos que frequentavam lá, fui convidado muitas vezes para ir lá e nunca fui, porque a energia, aquilo, nunca me cruzou. E eu tinha amigos próximos que iam lá. E aí foi um escândalo grande também que estourou aqui, eu também denunciei. E pouca gente no Brasil reverberou isso, é uma pena. O Daí foi mesmo, eu falei desde o início. Onde você falava que seria um grande escândalo. Isso, a Maia Mourão também viu. Eu, quando não falo, não estou aqui para dar inteligênio, mestre sancionado, não é isso. É só experiência. 30 anos nessas áreas ouvindo maluco, uma hora ou você fica maluco igual a eles, ou consegue detectar a maluquice, né, vamos dizer assim, a muitos quilômetros de distância. É uma equação matemática simples, não tem nada de genialidade nisso, não. Tem uma outra coisa muito pior que eu ainda não tornei público, mas já disse nas entrelinhas, mas isso eu não sabia. Mandaram essa denúncia anônima para mim, envolvendo lá o cara de Abadiânia, e eu mandei para o Ministério Público a denúncia que chegou a mim. Eu recebi muitas denúncias de pessoas, eu encaminhei todos para o Ministério Público. Aí acontece o seguinte, então o Ministério Público começou a falar assim, quem é você? Me dá teu telefone para a gente ligar. Daí eu não respondi mais. Eu vou entrar aí. Porque eu disse assim, olha, eu estou dizendo isso, é uma denúncia, não precisa levar a sério. Guarda aí. Se mais gente falar isso, então você vai ver que está vindo de várias fontes, daí vocês montam. Mas as pessoas que me revelaram não querem aparecer. E aí o pessoal lá, os procuradores, eu tenho os e-mails, inclusive, ali, se eu não vim, né? Tá ali. Mas quem é você? Vai? Eu falei, não adianta, eu não tenho prova. Eu só estou dando um toque. Olha, se surgir outra denúncia, eu sou escritor, pesquisador, recebi isso. Fica atento nisso aí. Mas eu não vou tornar isso público, porque até agora não apareceu. Na verdade, começou a aparecer agora. Estou esperando ver se vai surgir indícios disso aí, né? E para provar, eu tenho os e-mails mandados com datas para o Ministério Público muito antes dessa Sabrina e dessas pessoas virem a público. Isso que é legal, né? Você falar alguma coisa e poder dizer, eu tenho nos e-mails as datas em cujo qual eu mandei, até então ninguém tinha falado isso aí. Tira ele, eu não consigo concentrar. Quem, Beatriz? Eu rindo da posição do Fox. É que o Fox é uma vida boa. Ele só fica ali pensando assim, não, o que é que eu estou fazendo na Terra? Jesus, na próxima vez me deixe no meu planeta
É, dimensão rosa. Ele veio da dimensão rosa. Né? Da dimensão até a quarta dimensão, terceira. Só que o que vocês nunca receberam de revelação de conhecimento é que as dimensões elevadas não é quarta dimensão, é por cores. Só a coisa que eu estou revelando. Vocês aproveitem enquanto eu estou vivo aqui na Terra para aprender todo esse conhecimento. Ele veio da dimensão rosa. Os níveis mais elevados não é por número, 4, se tem dimensão rosa. Por exemplo, o presidiário Lula, quando sai da Terra, ele volta para a sua dimensão. A dimensão negra. Ele volta para a dimensão negra. O Fox é da dimensão rosa, que é tudo amor. Obrigado, senhor Jacomi. Tem que bater forte nessa gente, pois é flagrante que se elegeram com enganação, querem de direita, mais uma olhada no passado que discursavam nas próprias redes, os desmascaram. Isso, os discursos do passado, Roberto Vitoriano. Agora estão lá para promover fogo amigo, que nunca foi amigo. Eu sempre digo para as pessoas, eu não vou me estender muito aqui, a gente aprende desde criança, falando bem, não que eu não quero falar de sério, mas muito sério agora, assim, nas religiões, dos místicos, dos espiritualistas, não o que importa os espiritualistas, aquele camarada quando quer dar uma de sábio, ele fala algo do tipo assim, o que importa é a mensagem, a verdade está dentro de você, todos os caminhos levam a Deus, escuta essas coisas, rapaz, eu estou no planeta errado, eu preciso me internar, ou eu me interno, ou essas pessoas se internam, mas nós não podemos conviver no mesmo teto de sanidade. Ou eu sou uma ameaça à sociedade, ou essas pessoas são uma ameaça à sociedade. Mas nós juntos não podemos continuar livres caminhando pelas ruas. Não é possível. Alguém de nós tem que parar no manicômio. Ou eu vou para o hospício, ou essas pessoas vão para o hospício. Eu estou falando sério. Ou eu preciso ser internado, ou essas pessoas precisam ser internadas. Mas nós todos juntos, caminhando na rua, somos uma ameaça à segurança, ameaça à sanidade planetária. Então as pessoas falam que o que importa é a mensagem. E aí eu sempre digo assim, até as mensagens de Adolf Hitler para o povo alemão eram maravilhosas. Mensagem é tudo a mesma merda. Não importa a mensagem. É só que o que importa é a mensagem, acabou. O que importa é a fonte da mensagem. Por exemplo, se eu disser para você assim, temos que lutar por uma nação mais respeitada no mundo, temos que lutar para que o nosso povo seja reconhecido, para que eles não nos maltratem, temos que nos unir frente às ameaças externas. O que você vai pensar? Isso é uma frase de um grande estadista. O que você pensa de uma frase dessa aí? Não, a mensagem é maravilhosa, é mesmo. Então a nação está sendo ameaçada. E se eu disser que essa é uma frase de Adolf Hitler? Não, porra, eu não quero saber. Ué, mas não que importa não é a mensagem? Até o diabo dá discursos maravilhosos. Lula. Eu já falei aqui, que há uns 2 anos atrás, não sei quando o Zé Dirceu estava para ser condenado, eu peguei uma entrevista dele de madrugada, umas 3 horas da madrugada, eu fiquei lá uns 15 minutos assistindo. Chegou um ponto ali que eu parei, deu um intervalo, eu fiquei pensando assim, se tiver alguma verdade no que esse cara está falando? Aí eu me corrigi rapidamente, eu falei, não, melhor eu ir dormir, desliguei, tomei um copo d'água, fui dormir. Não, chega de ver esse cara. Porque uma pessoa inteligente, bem articulada, com uma mensagem extraordinária, te convence que ele é santo. Agora, quem é o Zé Dirceu na prática? É esse terrorista que caminha pelo Brasil, que ajudou a instituir o mensalão, é um corruptor de pessoas, de políticos. Então não me importa a mensagem dele. Então o brasileiro embarca muito nessas coisas. O que importa é a mensagem. Não, para mim não. Eu não quero Se você tiver uma mensagem para mim, eu digo o seguinte, eu só quero conhecer a mensagem depois que eu saber quem você é e o teu histórico. Todos os caminhos levam a Deus, né? A gente adora falar essas coisas. Então, tanto faz. A verdade está dentro de você. A gente ouve, né, as pessoas falando isso e elas falam achando que são sábias, né? Eu vejo muito nas redes sociais isso, né? Não, irmão, a verdade está dentro de você. Daí todo mundo se comove, nossa, que maravilha. Vai lá, curte, compartilha, bota coraçãozinho, né? Quando você põe aquele coraçãozinho, aquela curtida, tem em mente que você está... Eu sou mais uma besta que me somo a essa massa crítica idiotada. Como assim a verdade está dentro de você?
Se a verdade está dentro do brasileiro, porque o Brasil vive esse oceano de mediocridade, de insanidade intelectual? Cadê a verdade do brasileiro? Nós não podemos votar na... A verdade está dentro de nós. Nós elegemos a presidente Dilma, saudadora de mandioca, duas. Porra, Fox, nós elegemos a Dilma. Eu não me conformo que o Brasil elegeu uma mulher que sauda mandioca, mulher sapiens, queria estocar vento, duas vezes. Que papo é esse que a verdade está dentro do Brasil? Não tem nada de verdade dentro de nós, não. A ignorância está lá, a burrice está dentro da gente. A verdade, para estar dentro da gente, necessita de esforço, de conhecimento, de leitura, de dedicação. Você precisa se dedicar, se capacitar, se construir uma massa crítica pensante. E a gente fala assim, aquele politicamente correto, né? Aquele politicamente correto. Como nós somos um Brasil de idiotado, então uma frase dessa, nos idiotados, todos os idiotados agradecem, né? Porque todo mundo é besta mesmo, ou pelo menos a grande parte, e a gente se conforma com aquilo, né mesmo? Eu também, a verdade também está dentro de mim. Sabe que está dentro de quem pede Lula livre também? E de quem vai fazer viagem à China comunista? Deve estar com a verdade dentro deles também. Um abraço, Weinstein. Um abraço que ele está saindo. Então, nós precisamos construir. Se nós queremos que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e essa é a minha briga lá no meu canal, aqui no Facebook, no YouTube. Por que você vai pegar o meu canal e, por exemplo, vídeos como o que eu estou gravando hoje não são maioria, são minoria. Porque eu tenho que falar de temas mais inteligentes, de paradigmas mais elevados. Eu sei que é uma ínfima minoria das pessoas que assistem. Eu falei para minha esposa hoje que se eu gravar um hangout falando de paradigma quântico e a ciência e a religião unidas daqui a 100 anos na construção de uma nova sociedade planetária, eu tenho menos audiência que se eu gravar um debate, eu e o Fox, falando do presidiário Lula. Tem 3 vezes mais audiência, eu e o Fox falando, eu falando com o urso de pelúcia aqui, dá mais audiência do que eu falando de uma sociedade planetária do futuro. Eu fico revoltado. Quando eu penso nisso, eu tenho vontade de acabar com todos os meus canais. Por isso que às vezes o pessoal me pega, me atravessa, e fala, não vamos. Aí eu sumo 3, 4 dias da internet. Aí o pessoal, você sumiu, tá cansado. Uma pessoa colocou hoje, é depressão pós-vitória. Que depressão pós-vitória? Mal sabe ela que eu tô assim de mandar ela e o resto tudo a merda. Porque a gente vai cansando. Aí você entra em outros grupos, outros canais, as pessoas só falam as mesmas loucuras o tempo todo. Como é que nós vamos criar um grupo de pessoas mais inteligentes se nós nos transformamos em propagadores de ideias da esquerda, ainda que seja para criticá-los? Quantas pessoas têm a capacidade de falar para a Alcione, olha, amanhã no meu canal eu estou gravando um vídeo, eu não sou um gênio, mas qual é a minha contribuição, por exemplo, para o setor da educação brasileira? Como é que eu vejo? Não que o ministro da Educação, mas como é que eu vejo, por exemplo, eu sou pai, mãe, como é que a gente deve mudar a educação dos nossos filhos? Como é que a gente deve ensinar os nossos filhos a orarem, por exemplo? Que papo é esse? O Bolsonaro passou 1 ano com essa conversa aqui, né? É isso que eu não entendo do brasileiro. Deixa eu só sair do Hangout aqui, que eu vi que agora eu estava no YouTube também aqui. Então, por exemplo, às vezes eu não entendo o brasileiro. O Bolsonaro passou meses a fio dizendo Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Falando de Deus, primeiro ato de Bolsonaro quando ganha, vai e faz uma oração. Aí é Deus, daí pega a Bíblia, daí pega o senador Magno Malta, reza no hospital, vai, reza, tudo é Deus. Eu não sou o capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. Aí todo mundo, Deus. Aí ele fala Deus o tempo inteiro. Daí o camarada ganha, convida um ministro, tá? O ministro da Ciência. Aí o camarada vai ser papo de religião, aí não tem nada a ver com ciência, não dá para misturar as coisas. Daí eu vou, gravo um vídeo, deixo o cacete no Marcos Pontes, que ele deixou o cérebro no espaço, que ele falou. Aí as pessoas ficam tentando remediar, o que é pior, é igual esse pessoal que está na China. Vai falar, não, Marcos Pontes pisou no chinelo. Ele falou que ciência não tem nada a ver com religião, menosprezando a religião com R maiúsculo, não picaretagem. Menosprezando. Mas ele foi escolhido para ser ministro por um camarada que foi eleito porque falou em Deus 24 horas por dia, 12 meses. É verdade ou não é? Então, Marcos Pontes vai se catar. Devia ter pedido desculpas. Não tem contexto, não. Se tratar.
Aí tem um monte de gente de direita, não tem que pegar leve, como é que os pode? Não, ele tem razão. Ciência e religião não se misturam. Ô, Mané Vildo, você parou para pensar o que você está falando? Então o nosso presidente é um idiotado, a gente devia ter votado no Lula, porque o Lula é ateu. A gente devia ter votado no Haddad. Claro que o Haddad não fala de Deus. Lá a ciência e Deus não se mistura. Isso é ideia do PT, introduzida na mente estúpida do brasileiro. Cara, vai morrer hoje, Jesus me ajuda. Não tem dinheiro, Deus me ajuda. Não, filho, está nas horas, Deus me ajuda, não sei se Jesus me ajuda. Pisa no prego, ô Senhor, repreenda esse demônio do prego aqui para que o meu pé não pegue um tétano. Sai na rua, desce no ponto de ônibus, vê uma moto, ai, é porque o Ju Miguel me protege, não vou soltar. Aí, quando tá tudo bem, aí resolve dar uma de intelectualizar. Nós não gostamos de ciência, religião não se mistura. Nós somos cada ciência. Olha, cada um escolhe de onde quer vir. Se você acha que descendo do macaco, o problema é de você e dos teus parentes. Eu acho que eu tenho descendência divina. Eu acho que não descendo do macaco. Cada um escolhe a porra dos seus parentes. Deixa eu com a minha descendência divina e você com a sua descendência dos seus parentes, os macacos. Depois que a gente morrer, a gente resolve esse esquema aí. Agora, vim dizer, fazer politicamente correto, dizer que esse negócio de ciência e religião não tem nada a ver, a próxima vez que pisar no prego, botarem for assaltar a tua casa, se você estiver doente, não reza não, hein? Esse negócio de não falar, aí esquece. Aí fala em ciência. Procura ser, grande Bodhisattva Charles Darwin, senhor absoluto da teoria da descendência da macacada. Aonde se é que existe, envia seus fluidos para curar a minha gripe crônica. Reza um troço desse aí, daí, entendeu? Aí, Fox, mais alguma coisa ou chega de falar bobagem por hoje? Acho que chega, né? Acho que valeu. Valeu, gente. Tá tendo eco? Peraí. É porque eu acho que andei mexendo aqui. Deixa eu desligar umas coisas aqui. Peraí. Parou o eco? Começou agora, né? Acho que estava com uma música que eu nem percebi a hora que passou o YouTube, que eu fui buscar aquele link. Entrou uma música sem ouvir de fundo na caixa ali. Nem sei o que que era. Cortei já. Legal. Então, nós elegemos aí um governo que falou muito em Deus, nesse aspecto. Eu não estou falando das ideias religiosas estúpidas, né? A ciência tem um monte dessas ideias estúpidas também. Aí depois que eu vi um monte de youtuber gravando, né? Falando sobre a teoria do macaco. Aí todo mundo virou especialista, né? Nessa teoria do dia para a noite. A verdade é que eu gravei vídeo falando sobre isso porque quando eu tinha 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade, evento no Brasil chamado Enigmas do Planeta Terra. E a minha conferência foi sobre a existência de canais marcianos que serviram de grandes canais de água num passado remoto no planeta Marte. Naquela época era absurdo falar disso. Hoje a ciência sabe que o planeta Marte tem água, assim como, enfim, tem grandes canais que abrigaram oceanos e rios enormes, enfim. E 2000, por exemplo, eu participei como um dos coordenadores do Fórum Mundial Espírito e Ciência, que reuniu cientistas, pesquisadores do mundo todo para unir ciência e espiritualidade. Eu estou explicando isso para vocês entenderem que eu não pego carona nesses temas, que eu estou falando de um tema que é pertinente ao meu histórico de vida. Se você for buscar, você vai, por que o senhor está falando isso? Ah, mas ele fala disso a vida toda. Tem outros temas que eu não falo, não é minha propriedade, não faz parte da minha pegada, do que eu dediquei. Há 2 anos atrás, eu fiz a Conferência Global 21 Minutos, 60 conferencistas de 10 países, alguns na lista dos 100 maiores cientistas vivos do mundo na atualidade, 2 deles estavam presentes com conferência, aliás, 3. Um dos Estados Unidos, um da Inglaterra e um da Índia. Você até hoje, basta você clicar no Google www.21minutos.com.br, você vai descobrir que tinha um eixo que tratava de ciência e espiritualidade com cientistas e espiritualistas notáveis, um eixo de saúde e qualidade de vida e um eixo de empreendedorismo e vida com propósito, onde eu convidei grandes industriais e empresários para tratarem do tema construção de um Brasil do futuro.
e para nós falarmos da visão de um empreendedorismo do futuro, que é com propósito. O empreendedorismo hoje está o tempo inteiro nas redes sociais. Aprenda a ficar rico, fica bilionário, faça meu curso e ganha milhões. Você quer faturar em 5 minutos o que você ganhou o ano passado inteiro? Está cheio dessas propagandas, né? O pessoal está aí, tem um monte de idiotado que compra esses cursos. E aí eu fiz questão de fazer. Então, fiz um fórum grande, era uma pegada. Então, esses temas, quando bate ciência e espiritualidade, eu não estou dando a minha mera opinião porque eu não tenho o que fazer na vida. Eu estou falando de algo que eu conheço profundamente como poucos no Brasil. Tá? Pode me chamar de arrogante. Estou falando daquilo que eu conheço como poucos no Brasil. Desafio qualquer pessoa, com qualquer diploma de PhD, para sentar comigo para debater estudos na área de ciência e espiritualidade elevados do ponto de vista de alguns dos grandes pesquisadores do mundo na atualidade. O que pensam alguns das mais importantes teorias? Como é que algumas dos mais importantes postulados da física, por exemplo, tinham conexões com temas ligados à religião, à espiritualidade, que a ciência, nesse século, resolveu varrer para debaixo do tapete. E como é que existe um movimento global de grandes cientistas hoje voltando a olhar com mais atenção aspectos da religiosidade, dos conhecimentos religiosos nas tradições. Você tem alguns dos maiores pesquisadores do mundo nessas áreas tratando de religião e ciência do ponto de vista com seriedade. A religião não é o que é feito nos espaços religiosos. É o conhecimento que envolve as tradições sagradas e religiosas. Eu citei um, inclusive, nessa história do Pontes, eu só citei um cara, assim, é um cara aí sem importância, mas que eu gosto. Vamos dizer assim, ele foi diretor do projeto Genoma, né, que decodificou todo o genoma humano, fez parte, considerado um dos cientistas mais importantes da atualidade no mundo, o Dr. Francis Collins, um PhD, que diz que a teoria da evolução de Darwin, na verdade, sofre de uma presunção exacerbada, né? Ou seja, ela nunca se constatou 100% exatamente como se pensa. Então, pô, se o cara, depois você pode dizer, eu não concordo com o cara, ok. Não concordar com o Alexandre Giacometti é fácil. Não concorde com o diretor do projeto Genoma. E aí me mande o seu argumento. Então é isso que quando a gente emite opinião, a gente não pensa, peraí, eu vou discordar de quê? Eu vou discordar do Alexandre Giacometti? Eu, por exemplo, não tenho coragem de discordar do Fox. Porque o Fox, o urso nióbio. Mas se fosse um bichinho de pelúcia qualquer, pô, aí é fácil. Fico quieto. Me recolho a minha ignorância. Então depende de quem a gente vai discordar. Né? E ainda assim não significa que a pessoa tenha um currículo, um diploma, que ela esteja falando a verdade. Mas significa que a gente tenha que olhar com um pouco mais atenção por que essa pessoa está falando isso. Né? E no Brasil, a gente emite opinião, enfim, não está nem aí. Né? Então, por isso que, às vezes, a gente não consegue construir uma massa crítica pensante, porque as pessoas não estão a fim de estudar, de aprender, esse tipo de coisa. Eu gostei dessa frase ali do Roberto. Eu vou anotar só, o Fox, tem um sábio aqui no nosso Hangout essa noite, viu? Tem um sábio lá, ó, Roberto Victoriano. Os cientistas escalarão a montanha do conhecimento, chegando no topo exaustos, encontrarão os clérigos bebendo da fonte do saber. Oh! Eu sábio no nosso Hangout hoje, viu? Eu gostei dessa frase aí. É boa, é lapidar. Assisti tudo. Nos meus poucos anos, nunca tinha visto algo parecido. Do que está se referindo o Patrick Mello? Que eu leio muita informação aqui, passa. Eu já estou com mais 5 minutos, estou indo, gente. O que alguns chamam a realidade tem a ver com milagres, né? Muito isso, né? Né? Não assiste. Ele é amigo de uns amigos, ele participou de uns congressos de UFO, de disco voador e ufologia, viu? Mas hoje ele não fala, né? Não pode falar. Só que ele também não foi para falar que acreditava, ele foi lá participar. Eu não tenho problema, acho que as pessoas, assim, acho que a gente pode, eventualmente, dar declarações equivocadas, pedir desculpa depois, não foi bem isso que eu quis dizer, eu fui mal interpretado. Porque deve ter um monte de gente que fala assim, não foi isso que ele quis dizer. Mas ele não se contradisse depois, ele não pediu desculpa. Já passou vários dias. Ele não veio a público dizer, gente, não foi aquilo que eu quis dizer. Eu quis dizer que teorias absurdas da religião não cabem na ciência, e eu concordo. Ele veio e falou assim, minha culpa não, ele falou com desdém da religião. Não, esse negócio de ciência... É tipo assim, ui, sai, esse negócio aí da religião é coisa para os acéfalos.
para os crédulos. Nós, da ciência, principalmente a gente, assim, que, como eu, né, que fui para o espaço, né, a gente não faz parte desse negócio de religião. Foi isso que ele quis dizer, gente? Vamos parar com isso. Vamos parar de tapar buraco de cérebro de mente idiotada, porque a gente tem que deixar cérebro de mente idiotada tem que ser escrachada na idiotização para que ninguém mais dê atenção porque as pessoas falam. O Patrick está falando da conferência global, assisti todas. Teve umas conferências tops ali, né, Patrick? Tem uns troços ali. Nunca havia tido no Brasil antes. Tem umas conferências muito boas. Conferência global, 21 minutos. Uma das conferências que me chamou muito a atenção, vou terminar com isso, tá, gente? Mas já estou suando aqui. Foi com o Dr. Harold Kuhn, um diretor do Departamento de Psiquiatria e Teologia da Duke University nos Estados Unidos. Ele é simplesmente a maior autoridade mundial no campo de medicina e práticas espirituais utilizadas no processo da fé do paciente. Ele tem mais de 300 ou 400, nem me lembro mais, pesquisas científicas que ele participou na Europa, Estados Unidos, Índia, mostrando que quando a medicina, a tecnologia médica se utiliza no tratamento do paciente das práticas espirituais, o paciente se cura mais rápido, a cura é mais eficiente, ele fica mais feliz, sofre menos possibilidade de morrer e tudo. Estou falando do cara que é um PhD, é um psiquiatra de uma das mais importantes universidades americanas, que fala de religião, das práticas espirituais, que todos os médicos do planeta deviam utilizar no tratamento com o seu paciente. Eu fiz uma entrevista de 1h30 com ele que eu nunca tornei pública. Eu tornei pública a conferência dele, que foi gravada ao ar. A entrevista dele é um êxtase. É um êxtase. Se você assistir a entrevista que eu fiz com ele e fizer 3 anos de universidade, eu lhe garanto que, dependendo do curso, você vai ganhar mais na palestra de 1h30 em termos de sabedoria assistindo ele, do que 3 anos ou 2 anos de universidade, dessas universidades loucas que nós temos no Brasil, desses cursos idiotados. 1 hora eu vou tornar público em outro evento, etc. Outro camarada, que isso eu já falei lá no YouTube, então estou falando para algumas pessoas aqui do Facebook. Foi um dos 100 mais importantes cientistas vivos, foi eleito por vários institutos, você pode concordar ou não, mas ele foi eleito, porque no Brasil é assim, né? A gente não concorda com essas coisas, porque a gente acha que é mais inteligente. Nós somos o cocô do pum do cavalo e achamos que temos o cérebro mais inteligente da galáxia. O Dr. Rupert Sheldrake, que é um camarada, um biólogo, um cientista que foi diretor em Cambridge, uma das mais importantes instituições inglesas, e em Harvard, nos Estados Unidos, mas ele é inglês. A gente esteve em Londres gravando com ele uma conferência e também uma entrevista. A conferência eu também tornei público e a entrevista também mais ou menos 1h30 eu nunca tornei público, à exceção de um trechinho de 2 a 3 minutos para aguçar o interesse das pessoas. Bom, lá ele diz com todas as letras que não é verdade que a maioria dos cientistas são ateus. Você pode pular na cadeira, se você for físico, professor esquerdista, pula na cadeira, enfia o dedo no meio do rabo, no olho, no ouvido, no nariz, faz a porra que quiser. Mas é um dos cientistas mais notáveis dos últimos anos, um biólogo, que criou uma das teorias mais extraordinárias que nós temos aí em todo o século passado, que é a teoria do campo organizador biológico. Não vou nem tentar explicar o que é isso aqui. Lá no meu canal no YouTube, o pessoal me acompanha, acaba entendendo um pouco mais. E aí ele diz que a maior parte dos cientistas que ele encontra tem sim uma religiosidade, mas eles têm medo de se expor publicamente para não serem ridicularizados. E mais, ele falou uma coisa que eu nunca havia me atentado e nunca vi ninguém falando, ele foi o primeiro. Ele disse que o eixo de como nós entendemos, de como é a ciência, irá mudar e já está mudando nos próximos anos, de uma ciência ateísta para uma ciência teísta. Ou seja, onde Deus não existe, para uma ciência onde Deus passará a ocupar um lugar, e um lugar privilegiado e importante. Por quê? Olha que coisa genial. Só pode vir de um dos caras mais notáveis do século mesmo. Porque é o seguinte, porque a ciência foi feita em base, principalmente quando nós falamos em Cambridge, em astrofísica, em física e medicina, ao conhecimento inglês ou americano das grandes instituições. Então,
a Inglaterra produz lá 50 mil diplomas de PhDs, emite 50 mil diplomas de PhDs, lança no mercado 50 mil PhDs por ano, que ninguém fala em Deus, ainda a Europa, a Inglaterra, esse pessoal tudo mais cético, que a ciência vai responder todas as nossas questões e tudo mais. Os Estados Unidos produz 500 mil de diplomas de PhD por ano. Algumas pessoas têm 2 diplomas, 3 diplomas, enfim. Lá, o número que ele fala lá. Isso eu tenho gravado com ele. Só que a Índia, hoje, passa a produzir mais que os Estados Unidos e que a Europa inteira, junto em termos de quantidade de diplomas de PhD. São 2,5 milhões por ano. E aí, a curvatura de uma ciência mais materialista, que foi instituída em base a cientistas que nascem em países mais propensos a uma ciência materialista, está sendo aos poucos substituídas por cientistas que nascem em um país em cujo qual a visão de Deus é nato sensu, ela nasce com você. Nenhum cientista hindu fica questionando Deus nos seus experimentos científicos, deve ter alguma, não é a imensa maioria. Isso fará com que a curvatura de como a ciência é vista e os paradigmas dela sofram uma alteração profunda nas próximas décadas. Gente, isso é uma coisa genial que você não vai encontrar ninguém no Brasil, mas nem perto de um pensamento desse. É com esse tipo de gente que eu estou acostumado a gravar, a falar desses temas que eu estou acostumado. Aí quando eu tenho que vir aqui no canal para falar de grupo de deputados do PSL e do Pachina, eu fico com vontade de mandar todo mundo a puta que pariu. Eu tenho que sair e vir falar desses temas mais idiotados, mas faz parte, né? Então vocês vejam, a gente poderia estar falando desse tipo de pensamento. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Vocês conhecem o médico hindu Deepak Chopra, o médico das grandes celebridades americanas, um dos maiores autores de sucesso dos últimos anos? Ele é indiano. Olha a forma como ele entende a medicina, como é que ele usa a medicina. E todas as pessoas que passaram pelo Deepak Chopra sofreram uma alteração profunda em termos de como entende o ser humano. Porque o ser humano não é só carne e osso, mas ele também é espírito, ele também é energia, ele também é alma. Não é só remédio que cura, não. A indústria farmacêutica quer que você não reza para a Virgem Maria, não. Toma uma aspirina que é mais garantido. Vai que a Virgem te cura e eles deixam de faturar 5 pila. De 5 em 5 eles vão à falência. Então, eles querem mesmo que você se entupa de remédio. Ninguém quer que você reze, que você medite, que você use as mãos para curar, que você tenha fé. Ninguém quer. Aliás, existe um lobby poderoso, eles convencem os médicos e cientistas que isso é tudo bobagem. Não, vamos fazer uma reunião aqui, vamos reunir todos os médicos do Brasil. A gente contratou o Deepak Chopra para dar uma palestra. Aí vai todos os médicos do Brasil. Olha, eu venho aqui dizer para vocês que vocês têm que indicar menos remédio para os pacientes. Se o camarada que está com dor de cabeça, pede para rezar primeiro, medita 30 minutos, vai para o... Aí depois, se ele não conseguir se curar, rezou para Jesus, para Buda, para Virgem Maria, para o Miguel, rezou, fez despacho na esquina, acendeu vela, matou galinha, não resolveu, aí tomou aspirina. Eles vão convidar o Deepak Chopra para falar isso? Eles não vão falar isso. Eles não vão fazer isso. Eles vão lá contratar um médico que vai lá dizer, olha, por via das dúvidas, uma aspirina não faz mal para ninguém, você toma. Não tem um papo aí que se você tomar uma aspirina todo dia faz bem para o coração e você não morrerá de ataque cardíaco? Uma vez eu perguntei para o médico. O que me deixou mais assustado é que ele disse que era verdade. É claro que eu não tomo uma aspirina por dia, né? Eu achei que aquele médico era um zumbi, né? Ele tinha sido manipulado pela indústria. Venda aspirinas. E aí, né, a classe médica, por exemplo, quanto mais remédio, os vendedores, né, farmacêuticos, não tenho nada contra eles, quanto mais vende, ganha viagem, ganha não sei o que, então vira uma máfia global. Aí você pega um Deepak Chopra e outros caras, um Dr. Harold, eles vão dizer, ok, a medicina salva vidas. Mas as práticas espirituais poderiam ajudar a salvar com você tomando a metade dos remédios que você usa. É uma boa ideia, não é não? E aí, mas nesse caso o Deepak que é indiano. Vamos pegar o Amit Goswami, que os cientistas brasileiros detestam, né? Que é um camarada que é indiano também, que é meu amigo. E eu falava de física quântica na década de 90, quando pouca gente falava disso no Brasil. Eram poucas pessoas que falavam. Que veio tornar a física quântica muito conhecida no mundo todo a partir dele. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Veio da onde? Da Índia, com uma nova visão da física quântica atrelada à espiritualidade. Professor de física da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Mas daí você pega os cientistas daqueles ficam, aquele cara é um picareta. Ele é um picareta.
O que vale é só o teu curso, é só a tua universidade, você que é materialista, que acha que a ciência é o que vale. Esses caras são sempre todos idiotados. Então, você pega dois exemplos ali, só o Amit na física quântica e o Deepak Chopra na medicina, você já tem uma mudança de paradigma de existência. Você imagina 2,5 milhões de pessoas com diplomas de PhD na área de engenharia, de segurança, de medicina, de física, de matemática, de tudo. Vai mudar drasticamente a forma como a ciência é entendida no futuro. E aí, quando eu vi o Rupert falando isso, porque ele dá aulas na universidade na Índia também, eu falei, pô, seria genial, só podia vir de um cara que está à frente do seu tempo mesmo, né? Então, são essas as coisas que a gente pode escolher participar e falar aí no futuro, entendeu? As medicinas naturais, como está falando o João Dapper aqui, e outra forma aí, mas a grande massa ela foi ensinada a não acreditar nessas coisas, a não ver nessas coisas. É uma pena que as manipulações religiosas, os enganos, de uma certa forma, acabem tirando a fé das pessoas, né? Que é o instrumento mais poderoso de transformação. A dimensão da espiritualidade é a dimensão mais importante da existência humana. Porque a ciência conduz você até a porta do cemitério. A religião, na porta do cemitério, te levanta e te conduz para a eternidade. A espiritualidade, vamos colocar dessa forma, né? É essa a diferença de ciência e de religião. A ciência te leva, te prolonga a tua vida, tudo ferrado, lascado, tem que tomar sopa de cada dia. Não, estou conseguindo tomar sopa. Você não quis que o médico te cura, mas te deixa inabilitado, né? Tem até uma discussão importante hoje em algumas nações aí, nesse quesito. Até quando a medicina, até quando vale a pena prolongar a vida? Adianta você ter 140 anos e ficar lá feito um troglodita, não pode nem se mexer? Então morre, né? Mas o que faz isso? A falta de nós acreditarmos que tudo se restringe a essa vida. A gente não acredita que, né? Assim, todo mundo acredita no céu. Quem acredita aqui no paraíso celestial? Quem acredita? Todo mundo acredita no céu. Mas se alguém fizer um comunicado para ir para o céu, está precisando de alguns voluntários. Ninguém se prontifica. É claro, por via das dúvidas, ninguém quer ir, né? Mas então, assim, então a dimensão da espiritualidade, ela pode transformar a tua vida nessa existência, se for usada com sabedoria, e te impulsiona para realidades extraordinárias. A ciência, o mais que faz é postergar a tua vida enquanto der, do jeito que der aqui na vida. Sensacional. Agora, a grande pergunta é, adianta a gente viver lascado, ferrado, imobilizado numa cama de hospital, se a gente tem fé que a jornada continua, fim daqui, aparece do outro lado. É isso. Ah, sim, claro. Se você tiver um ataque cardíaco, você coloca embaixo, conheço, lógico. Mas não tomar um por dia, né? Foi uma coisa hipotética que eu citei, né? Assim. Bernie Siegel, sim. Eu conheço a obra Amor, Medicina e Milagres, tem muitos livros. Jacominions. Jacominions é bom, né, Patrícia? Claro, você sente o campo de energia das pessoas, né? O que acontece é que religião, espiritualidade está sendo tão explorado, mas não é só isso, ciência, medicina, que a gente vai perdendo a fé, né? Teve uma pessoa que citou ali que tinha um esotérico aí que morava num palacete, infelizmente tem essas coisas, né? Você tem aí o camarada da Ordem de Macedo Zodek, que está na Forbes, tem 2 bilhões de reais. Como é que pode um camarada que é líder de uma igreja ter 2 bilhões de reais enquanto tem gente passando fome? Distribui aí parte dessa renda para ajudar milhões de pessoas, porra. Não vai fazer isso. Então, assim, infelizmente a exploração religiosa atingiu, assim como a exploração científica e tudo mais, níveis de exacerbação grandes, né?
Mas não é por isso que a gente vai perder a esperança, a fé nas coisas importantes, né? A gente precisa aí continuar acreditando, né? Gente, eu acho que deu, né? Eu acho que é isso aí, né? Eu, mais do que ninguém, bato pesado nos místicos, nos religiosos. Nossa, eu faço parte da lista negra no Brasil. Olha, eu sou uma das pessoas que, assim, entre os conferencistas, escritores aí que bate pesado nesses temas, eu faço parte, eu estou no topo da lista ali dos perseguidos, né? Vou reivindicar uma bolsa, que tem bolsa por perseguido, que eu detono esotérico, idiotagem, a gente fala com ET, fala com espírito, canaliza a mensagem de Deus, desce o cacete em todo mundo, entendeu? Porque assim, é uma exploração desgraçada, né? Então, eu sou bastante consciente disso, né? Mas não é por isso que eu estou falando do tema sério, e aí tem o conhecimento sério nessa área, né? Gente, valeu, obrigado aqui. Então fica aqui esse bate-papo aí hoje, depois de muito tempo. Acho que esse ano é o primeiro encontro que eu faço no Facebook. Ontem eu entrei rapidamente aqui só para avisar o pessoal para ir para o YouTube, mas no YouTube lá eu tenho feito, assim, não todo dia, mas tenho feito. Espero que a gente possa aí, entre trancos e pancadas, edificar o novo Brasil. Bolo não cresce se não levar pancada. Se a gente não der pancada nos nossos deputados e senadores agora, nós estamos lascados. Pancada no bom sentido, né? Então é hora de nós mostrarmos que eles podem ter levado o nosso voto, mas não levaram a nossa inteligência. Valeu? Obrigado. Aí que Deus proteja o Bolsonaro, o general Mourão, os ministros aí da Justiça, da Educação e do Itamaraty, e da Economia também, né? Mas não adianta nada um Brasil economicamente forte, idiotado de espiritualidade. A França. Você quer que o Brasil seja uma França? Primeiro mundo, França, Cidade das Luzes. Cadê a espiritualidade da França? Babau. Babau. Queria Inglaterra? Nossa, prelorde inglês, rainha. Eu não. Eu queria. Vai ver os índices de suicídio aí. Hoje eu vi um texto muito rápido ali, a pessoa, você tudo artigo de gente idiotada. O futuro do mundo está no Japão. A pessoa que escreve um troço desse aí fugiu da escola. Japão, onde no início das aulas existem alguns dos maiores índices de suicídio entre os jovens do planeta Terra, aonde o governo japonês manda emissários nos prédios para pedir para os vizinhos bater na casa do outro vizinho pelo menos uma vez de semana, porque as pessoas morrem e ninguém está nem aí com o seu vizinho, e só descobre que morreu quando começa a feder. É esse o futuro da humanidade, o Japão? O Japão tem muita coisa boa, mas ele está muito longe de ser o norte da onde nós devemos olhar. Espera aí. Então a gente fala essas coisas. Você quer aonde? É a França? O cristianismo faliu na Europa, o Islã vai tomar conta. E aí a lei da Sharia, já falei isso aqui. Gostou, gostou, não gostou? Babau. Mulher e criança, babau. Acabou. Eu tenho muita pena das mulheres e das crianças em uma nação islâmica. Eu sou muçulmano, você está ofendendo a minha fé. Vá para os quintos dos infernos, você e a porra da tua crença. Sejamos luz em tempos de esperanças, antes que eu fale outras coisas que eu não devia falar. Valeu, Brasil!